Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita nós iremos responder a uma pergunta importantíssima de uma amada e querida irmã que envolve política. E ela gostaria de saber qual a posição ou posicionamento do cristão em relação ao resultado das eleições presidenciais, aonde, como nós sabemos, o Lula ele foi eleito o novo presidente do Brasil e tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. E nós estamos aí, muita gente revoltada, muita gente preocupada, muita gente xingando, muitos crentes se dividiram devido às suas posições políticas. Eu sou de esquerda, eu sou Lula, outro, eu sou Bolsonaro. Uma briga terrível, dividindo o corpo de Cristo. Mas o que a Bíblia fala? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação às autoridades? Isso aqui serve, tá, para nós aprendermos a buscar a Deus, a orar a Deus e ler a palavra. Isso não indica que você vai concordar com as posições que o candidato A ou B irá tomar. Eu não concordo, como cristão, com ideologia de gênero, com casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Não concordo com ditaduras. Não concordo com cancelamentos, com a legalização do aborto, a legalização das drogas. Não concordo. E o candidato que assumiu, que ganhou as eleições, apoia tudo isso. E eu sou contra isso. Totalmente contra. Mas a minha obrigação como cristão é orar por ele. Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos no ano 57. Depois de Cristo. Sabe quem estava no governo já há 3 anos de Roma? Nero. Nero estava lá. Um dos mais cruéis imperadores da história, que no ano 64 ele incendiou Roma, vocês conhecem a história, e depois culpou quem? Pelo incêndio? Culpou os cristãos. E naquela época faltou madeira para crucificar crente. Foi uma carnificina. E Paulo recomenda, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, da sua extraordinária carta aos Romanos, que nós devemos orar pelas autoridades. Olha só o que Paulo recomenda. Então, a posição do cristão em relação à política ou em relação ao resultado das eleições é, mesmo não concordando com o candidato e as suas posições, nós temos que orar. Orar. Orar não significa concordar. É orar para que ele faça um bom governo. É orar para que Deus venha intervir. É orar não só por ele, mas pela a Câmara dos Deputados Federais, pela Câmara do Senado, os deputados estaduais, orar por todos. E claro, nós temos que ter uma posição. E a igreja, ela não é de esquerda, ela não é de direita, ela não é de centro. Não, a igreja de Cristo, ela não tem uma ideologia, porque todas as ideologias têm falhas, têm erros, são de homens. Então tome cuidado quando você toma um partido a defender candidato A, candidato B, a defender homens que são pecadores. Então, a posição do crente é defender o evangelho, é defender as coisas certas, corretas. E o evangelho não é uma ideologia humana. O evangelho não é produto humano. O evangelho é do céu. Não misture o evangelho com ideologias humanas, que aí você vai estragar o evangelho. É outro evangelho.
Hoje existe aí o evangelho progressista, o evangelho de esquerda, o evangelho marxista, o evangelho que defende aberrações. Não é o evangelho de Cristo, é o evangelho do diabo. Conforme Paulo fala em Gálatas, é outro evangelho, que não tem nada a ver, é o evangelho poluído, é o evangelho de Satanás, é o evangelho que defende o aborto, é o evangelho que defende a legalização das drogas, é o evangelho que defende tudo que não presta. Não é o de Cristo, é do diabo. E muitos pastores aderiram a essa agenda. Então, eu não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro. Eu sou da palavra de Deus. Aqui, ó, a Bíblia. E a Bíblia me recomenda a orar pelas autoridades, mesmo eu discordando delas em relação àquilo que eles defendem ou defendem. Então, Paulo escreve no capítulo 13, versículo de 1 a 7, falando que da nossa submissão às autoridades. Submissão não significa concordar com tudo que elas, as autoridades, irão fazer. Isso aqui é importante. O crente não é bitolado, não é um tolo, não é um desvairado, não é um maluco, não. Um crente, ele é o cidadão. E nós exercemos ontem, domingo, a nossa cidadania, voltando. E nem sempre, gente, a minha vontade é feita, porque o povo não votou no Bolsonaro, decidiu escolher Lula. Foi uma eleição apertada. É claro que eu não fiquei feliz com o resultado, mas foi feita a vontade de Deus. E minha obrigação, a nossa obrigação é orar. Pedro também adverte no capítulo 2, versículos 13 a 17, da submissão nossa, dos crentes às autoridades. Nós precisamos ler a Bíblia, gente. Parar de brigar, discutir, parar de se falar. Crente que mudaram de igreja. Crente que não está falando mais com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho. Dividiu a família por causa de política. Pelo amor de Deus. Quem fica feliz com isso é Satanás. Satanás está de braços cruzados. Porque os próprios crentes, o povo de Deus, estão se autodestruindo por causa de ideologias humanas, por causa que um é de direita, o outro é de esquerda, o outro é isento, o outro é de centro, o outro é neutro. Pelo amor de Deus. Que isso? Que isso? E Paulo também, não só em Romanos, mas no capítulo 2, os versículos de 1 a 4, da sua primeira carta a Timóteo, ele também nos adverte sobre o nosso dever de orar pelas autoridades. Olha o que ele fala no versículo 2 do capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos e tenhamos uma vida tranquila e sossegada, com toda a piedade. Esse é o nosso dever. Orar pelas autoridades, orar pelos governantes, orar por aqueles que estão exercendo o poder político. Pode ser o presidente, o deputado, um vereador, o senador, um rei, seja lá quem for. Nós temos que orar. Isso não significa que nós iremos concordar com os demandos ou as suas ideologias. E quando essa autoridade começar a ir contra a palavra de Deus, os princípios que a palavra de Deus nos ensina, aí nós batemos de frente. Aí importa obedecer a Deus do que os homens. Assim como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram perante a estátua do rei Nabucodonosor. Assim como Pedro e João, lá no capítulo 4 de Atos, não se dobraram perante o Sinédrio, que mandaram eles se calarem, não pregarem o evangelho.
Porque ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Então, nosso dever, minha querida irmã que fez a pergunta, o dever do cristão, ou a posição do cristão em relação ao resultado da eleição é orar. Porque acima de Lula, acima de Bolsonaro, acima do Congresso Nacional, existe um Deus soberano que controla a história, que controla os reis, que controla os países. Lá não tem eleição para tirá-lo do trono. O seu reino é eterno. Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, todos os governos humanos passam, caem e ninguém lembra mais. O único reino que é poderoso e inabalável é o reino de Deus. O reino de Deus é inabalável, nada pode abalá-lo. Deus não está no trono, gente, com a mão na cabeça, com a testa franzida, com os cabelos arrepiados, tomando suco de maracujá para se acalmar, tomando chá de camomila para se acalmar, correndo ou indo para um lado e para o outro, e os anjos atrás dele. Calma, mestre, calma, mestre, calma, senhor, relaxa, meu Deus, Lula ganhou a eleição, o que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, gente. Deus está no trono sentado, assentado, está no controle e no comando de tudo. Porque ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é Deus. Ele é Deus. O céu não está em crise. O mundo pode estar abalado. O Brasil pode estar abalado. Os 58 milhões que votaram no Jair Bolsonaro, inclusive eu votei no Bolsonaro, mas não estou abalado, porque o céu é o meu lugar. Talvez você esteja abalado, preocupado, como se Deus dependesse de um presidente, Deus dependesse de um partido político, Deus dependesse de um homem para fazer qualquer coisa. Deus não depende de ninguém. Deus é autossuficiente. Se tem alguém que é autossuficiente, esse é Deus. Então tranquilize o seu coração, porque Deus está no comando, está no controle. E Isaías fala no capítulo 40, a partir do versículo 12, que ele tem as águas do planeta na concha de suas mãos. Ele mediu as águas na concha de suas mãos. Nós temos aí 5 oceanos. 73% do nosso planeta é de água. Na verdade, o nosso planeta era para ser chamado planeta água e não planeta terra. Só 27% é de terra. 73% é de água. Isaías fala que todas as águas, os 5 oceanos, a bacia amazônica, está aqui, ó, na palma da mão de Deus. Se as águas do planeta estão nas mãos de Deus, imagina o Brasil, imagina o planeta, imagina as nações, imagina os governantes. Governante vem e vai, passa, mas Deus permanece para sempre. Então a nossa obrigação, o nosso posicionamento em relação às eleições é orar, entregar nas mãos de Deus e protestar quando ver que as coisas estão se debandando. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os governantes erram e fazem leis injustas, a igreja protesta. A igreja vai para cima, porque a igreja não pode se calar. Mas a obrigação dela também é orar, para que o governante faça um bom mandato. E aqui, eu vou encerrar esse vídeo dando alguns exemplos. Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele foi apoiado por pastores. Olha só. E depois, ele perseguiu os pastores e mandou matar vários pastores que o apoiou.
E muitos pastores, mesmo depois de tudo que ele fez, né, foi ele que foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, ele que provocou a Segunda Guerra Mundial. Muitas igrejas na Alemanha e no mundo oraram por ele. Aquele miserável, os piores ditadores da história. Mao Tse Tung também, na China, foi apoiado por pastores até comunistas. Depois mandou matar. Matou mais de 40 milhões de pessoas na China, de fome. Mas a igreja também estava orando por aquele miserável. Nicolae Ceausescu, na Romênia, também outro ditador. Idi Amin Dada, de Uganda. Joseph Stalin, da União Soviética. E outros ditadores da história. Eu citei só o século XX. Poderia citar outros aqui. Mas nós, a igreja, oraram por esses miseráveis, mesmo fazendo mal, e protestaram também. Por isso que muitos cristãos morreram, foram decapitados, foram presos, foram para campos de concentração e nunca mais voltaram. Famílias foram dizimadas, divididas, mas a igreja sempre ali firme. E a igreja, isso aí é histórico, cresceu mais quando ela foi perseguida. E sempre quando a igreja se aliou ao Estado, ela se corrompeu, ela se arrebentou. Porque o Estado não protege a igreja. O Estado não é Deus. Quem protege a igreja, quem segura a igreja, quem sustenta a igreja é o dono dela. É o Senhor Jesus, que está no trono sentado. E o seu trono é eterno e inabalável. E lá no céu não tem eleição para tirá-lo de lá. Lá no céu não tem candidato a assumir o trono dele. Porque o trono dele é inabalável. Aqui tem eleições, sai presidente, vem presidente, sai deputado, sai senador, entra senador. Mas Deus, o seu trono, continua para todo sempre. Então, o nosso posicionamento em relação aos resultados dessa eleição presidencial é orar. Orar para que aquele que ganhou faça um bom mandato. E quando ele, se por acaso fazer algumas leis que vão contra o que a palavra de Deus estabelece, aí nós iremos contra. Bateremos de frente, porque a igreja não se cala. A igreja protesta. A igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. Essa é a minha resposta. Desculpa aqui pelo tempo, porque gostaria de ser mais sucinto, mas foi uma pergunta assim que carece mais, ou carecia mais um vídeo mais incisivo. Então está aqui a minha resposta, tá? E se você, minha querida, gostou, deixa aqui o seu like, tá bom? Deixa aqui a sua resposta. E a todos também que irão assistir esse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui as suas respostas, os seus comentários, se vocês gostaram, não gostaram, tá bom? Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações e mande também as suas perguntas. E nós estaremos selecionando e iremos responder na medida do possível. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.